Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 15º episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o meu convite para você buscar aí no seu agregador e acompanhar, porque tem muito conteúdo bacana sobre comportamento, neurociência, coaching, carreira, comunicação e muito mais. E por falar em comunicação, hoje o tema tem tudo a ver. Eu vou falar sobre comunicação não violenta e como ela pode trazer benefícios nos seus relacionamentos e no seu entendimento mútuo para gerar empatia, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal. Lembrando que empatia acaba entrando como uma habilidade essencial em quase todos os temas que a gente traz aqui no podcast. Liderança, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, engajamento, enfim. É uma habilidade que eu diria uma habilidade estruturante. Mas afinal, o que é então essa comunicação não violenta e como é que ela surgiu? Olha, por volta dos anos 60, um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg trabalhou como orientador educacional em instituições que buscavam eliminar a segregação racial. E os Estados Unidos, nessa época, se encontravam no auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação. E Marshall já tinha vivido momentos difíceis durante a sua infância, quando ele morava em Detroit, e durante um conflito que aconteceu lá, que eclodiu nesse momento, ele ficou preso na sua casa com a sua família, e todo esse medo acabou se tornando uma alavanca para que ele se tornasse um agente de mudança nesse contexto. E aí ele foi evoluindo na sua educação e ele se formou e passou a fazer pesquisas sobre essas questões humanas e fatores que prejudicavam a compaixão, o sentimento de piedade, de empatia, e descobriu que nesse cenário a comunicação tinha um papel fundamental em permitir criar e melhorar as conexões entre as pessoas, principalmente em situações delicadas e conflituosas como as que ele tinha vivido. E apesar dele já trabalhar com esse conceito de comunicação não violenta há muitos anos, foi próximo dos anos 2000, lá em 1999, que ele lançou um livro, também com o mesmo título, Comunicação Não Violenta, e acabou se tornando mundialmente conhecido. E até empresas como a Microsoft, elas chegaram a comprar cópias desse livro para poder distribuir entre os seus líderes, para que eles pudessem trabalhar na formação de um ambiente seguro, um ambiente psicologicamente saudável, onde se trabalhava de forma empática, de forma humanizada. E no seu livro, o Marshall define a comunicação não violenta da seguinte maneira: a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo que em condições adversas. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência de que estamos percebendo, sentindo e desejando. E hoje, a comunicação não violenta ela é vista como uma prática, um processo de comunicação e entendimento mútuo que ajuda a criar relações com maior conexão e empatia. Ela permite entender e focar melhor no que ajuda a criar, e não só criar, mas também manter bons relacionamentos. E comunicação a gente já fala há muito tempo, Comunicação é sempre uma via de mão dupla, não é só o que se fala, é o que se entende. E da mesma maneira, a comunicação não violenta é um processo de mão dupla, que diz respeito ao emissor, que está compartilhando alguma mensagem, e também ao receptor que recebe essa mensagem. E aqui o Marshall ele parte de uma premissa que toda mensagem ela tem um objetivo, uma reivindicação, um desejo, mesmo que a forma como a gente emite essa mensagem seja ofensiva, julgadora ou agressiva. Quer ver algum exemplo? Por exemplo, quando a gente fala com o filho assim: filho, mais uma vez você deixou a luz acesa. Eu já falei 1000 vezes que é para apagar. E aqui, claro, tem entonação e tem a frase em si, a mensagem como um todo. É claro que existe uma mensagem implícita no que a gente está dizendo, só que não aparece de forma consciente, não demonstra para a criança a importância desse ato e principalmente o quanto isso te impacta até emocionalmente. Uma outra fase pode ser aí no contexto de trabalho: olha, João, não tem um dia que eu não precise vir aqui para te chamar a atenção. Você não entrega nada direito.
Por mais que a gente esteja caminhando cada vez mais para ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis, onde a gente não tenha nenhum tipo de assédio como esse, frases como essa ainda são ouvidas. E no fundo, ela apenas foca no problema, sem trazer a consciência do que se espera entender, sem entender o lado do receptor da mensagem e sem entender a expectativa. Então ela realmente entra de forma violenta e não traz o resultado que é esperado. Então, como é que funciona a CNV então? Bem, ela foca em trabalhar na reformulação dessa mensagem, onde as nossas palavras deixarão de ser simplesmente reações repetitivas e automáticas, como nas frases que eu exemplifiquei, passando a expressar de maneira consciente, clara e honesta o que a gente está percebendo, o que a gente está sentindo e principalmente o que a gente está desejando, o que a gente espera da pessoa do outro lado. E para que ela funcione, é fundamental que haja uma ausência de julgamento, uma transparência, uma clareza no que se pensa e no que se sente e principalmente do que se espera do outro lado. É mais do que simplesmente uma nova forma de falar. Ela é uma nova forma de pensar, de agir, de refletir sobre a nossa capacidade humana de ter empatia e de enxergar essa relação pessoa a pessoa, né? E essa técnica ela é muito utilizada, por exemplo, para resolução de conflitos, mediação e resolução de conflitos, né? Promoção de empatia em ambientes, construção de ambientes saudáveis, seja em casa ou no trabalho, gerir uma equipe de forma acolhedora e humanizada, fortalecer a cultura de parceria e reduzir aquela tão conhecida cultura do medo, né? Enfim, são muitos benefícios da CNV. E para que ela possa ser aplicada, o Marshall ele trouxe aqui 4 passos, né? 4 etapas fundamentais. E elas são etapas porque elas são sequenciais e elas têm como objetivo que você reestruture a sua forma de comunicar a mensagem. Então, o primeiro passo, essa primeira etapa, para trazer a consciência, é observar o que está acontecendo. E é sem julgamento, sem especulação, sem interpretar de acordo com as suas crenças, com a sua vivência, né? É entender a situação do outro sem adotar uma postura julgadora ou defensiva. E é ter visão de fato, independente de percepções individuais ou interpretações, do que a pessoa quis dizer ou fazer com as suas atitudes, evitando conclusões que não reflitam a realidade. Então aqui não é eu acho que ele fez isso de propósito, ele chegou atrasado porque ele quis me desorientar, ele falou isso porque ele queria me jogar para baixo. Não, é observar o fato. A segunda etapa, ela diz respeito a entender como você se sente em relação aos fatos que você está observando, trazendo aí a consciência para que você consiga identificar e expressar de forma clara o que você sentiu nessa situação. E aqui a gente sai do campo racional, né, que é o primeiro, é extrair os fatores, ou seja, a gente está trazendo a racionalidade, e a gente entra num passo que é mais emocional, começando a gerar uma conexão de empatia. E um cuidado importante aqui é que a gente tem que usar um sentimento e não uma avaliação. Por exemplo, eu me sinto ignorado. Tá, legal. E isso de fato não é um sentimento. O que se sentir ignorado traz para você? O que isso te causa? Pô, isso me traz tristeza, isso me traz raiva, isso me traz medo. Esses sim são os sentimentos encadeados por essa sensação de se sentir ignorado. E aí a gente vai para o terceiro passo, né? Depois de refletir sobre os fatos e os sentimentos que eles te causaram, chegou a hora de passar para deixar clara a necessidade que ainda não foi atendida. O que gerou esse sentimento? E aqui cabem algumas reflexões que você pode fazer para trazer sua consciência. Qual é realmente o seu objetivo? O que de fato você espera? Por que realmente você precisa disso? O que você quer alcançar? Para que você está fazendo isso? E para conseguir isso, você vai precisar ir de encontro contra algum valor ou um princípio da outra pessoa? Não adianta ter uma necessidade onde a relevância não é clara o suficiente, ou então você vai de encontro com os valores e princípios da outra pessoa, onde você fira os seus princípios ou machuque alguém. De forma bem sucinta, isso não vai gerar uma ação, isso vai gerar um atrito.
E aqui, uma dica extra, né? Seja vulnerável. Às vezes, a gente acaba escondendo o que realmente sente, o que a gente espera, e no final acaba guardando uma mágoa, um ressentimento que poderia não existir se a gente deixasse o ego de lado e demonstrasse mais o que a gente espera. Eu vou dar um exemplo aqui, aí serve para os maridos e esposas, esse aqui é muito bom. Quando chega o marido ou a esposa e fala assim: eu tô triste porque você não lavou a louça. Ou, poxa, mais uma vez eu te pedi e você não lavou a louça. Mais um dia você não lavou a louça. Alguma coisa relacionada a uma expectativa. E tem uma relevância, claro, a gente consegue extrair aí no pensamento o que se esperava. Mas olha como essa frase pode ser modificada e trazer um pouco mais de relevância. Eu tô triste porque quando eu chego em casa, eu tô cansada e eu gostaria de poder passar mais tempo com vocês e não lavando louça. E aí tem uma outra relevância, tem um outro apelo emocional que gera muito mais empatia do que a primeira frase, não é? E por último, a gente tem o pedido, ou seja, quais são as ações concretas que vão ajudar a resolver a situação. O que será necessário fazer para que se possa atender às necessidades descritas no passo anterior. Por exemplo, ao invés de falar, eu não quero ser interrompido quando eu estiver falando, você pode falar, olha, eu gostaria que você aguardasse até que eu terminasse a minha fala para que em seguida vocês pudessem sua opinião. Ou, é importante para mim que eu conclua a minha fala antes que você inicie a sua. E isso tudo encadeado, né, esses 4 passos, né, o da observação, de analisar o seu sentimento, quais são as suas necessidades e por fim, qual o pedido, o que você espera, acaba formulando essa estrutura da CNV, né, uma estrutura que a gente vai aplicar. Eu acho que para ter uma visão mais clara, eu vou trazer aqui alguns exemplos que talvez ajudem a tangibilizar esse cenário. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui mostrando como é que ele seria sem a CNV e como seria com a CNV. Então, você sempre chega atrasado para as reuniões e isso é um desrespeito enorme. Claramente, isso é algo recorrente, que você entende ser de forma proposital e você está dizendo que essa pessoa faz isso para te desrespeitar. Olha quantos julgamentos e suposições tem nessa frase. E quando a gente aplica a CNV, a gente passa a ter alguma coisa desse tipo. Olha, quando você chega mais do que 5 minutos atrasados na reunião que marcamos, isso é uma observação, é um fato. Chegou mais que 5 minutos atrasado. Então eu estou dizendo até o tempo que eu considero como atraso, para não ficar no subjetivo. 1 minuto é atraso, 2 minutos é atraso? Não. Pela observação, 5 minutos é atraso. Eu me sinto desrespeitado e triste, ou seja, estou trazendo agora o sentimento que esse atraso de 5 minutos me traz. Eu preciso que você seja pontual para demonstrar que está comprometido com a nossa reunião e com a nossa estratégia da empresa. Olha a necessidade do comprometimento, deixando claro comprometimento com a reunião, comprometimento com a estratégia da empresa. Isso é a necessidade. A partir de agora, você poderia chegar no horário agendado da nossa reunião? E aí vem, por fim, o pedido. De forma clara, eu não tenho dúvida em relação ao que se espera. E eu não tenho dúvida por que se espera isso. E eu não tenho dúvida o que acontece quando, de fato, eu não faço isso e gera um sentimento para a pessoa do outro lado. Então, essa forma de comunicar, ela acaba gerando mais empatia. E vamos ver um outro exemplo aqui para vocês tangibilizarem mais ainda, né? Bruno, quando você grita comigo na frente dos meus colegas, observação, eu me sinto diminuído e com medo. Olha o sentimento aí. Porque preciso sentir que sou respeitado por você e pelos meus colegas que querem me ajudar a desenvolver. Olha a necessidade aí. Você poderia me chamar para conversar em particular quando quiser me dar algum feedback? Olha o pedido. Então, nessa situação aqui, não teve nenhuma frase anterior, né? Foi um contexto onde onde um Bruno, espero que não seja eu, mas um Bruno chegou e falou no meio dos colegas, dando uma bronca, um grito, né? Falando com uma pessoa de forma desrespeitosa. E aquilo causou com que essa pessoa se sentisse diminuída e com medo. E a necessidade que ela tem é de ser respeitada pelos colegas que querem ajudar ele a se desenvolver. E como é que isso pode ser feito? Através de feedbacks em particular. Olha como as informações elas ficam encadeadas, elas ficam de forma mais consciente. E por mais, essas frases escritas dessa forma, elas podem parecer não usuais e até longas demais.
Mas quanto mais você suprimir esses 4 fatores, mais você vai diminuir a sua possibilidade de gerar essa empatia, de trazer o que se espera à consciência. E é claro que isso não vem de um dia para o outro. Isso é um trabalho que a gente vai realizando, a gente vai conversando, a gente vai treinando. Não é fácil pensar nesses 4 passos na hora que você está formando uma frase, né? Formatando um pensamento. Isso daí vem com o tempo. E trabalhando nisso, você cria esse hábito que torna mais fácil. E para fechar o episódio de hoje, eu vou aqui trazer uma fábula, né, de um escritor grego chamado Esopo, e é a fábula do vento e do sol. Certo dia, o vento e o sol estavam discutindo sobre quem era mais forte. Quando surgiu um viajante na estrada, eles decidiram resolver a questão descobrindo quem conseguiria tirar o casaco do homem. O vento soprou o mais forte que pôde, usando potentes rajadas de ar para erguer das costas do homem o casaco. Por fim, o homem simplesmente se inclinou e apertou melhor o fecho do casaco usando as 2 mãos. Então, foi a vez do sol. Lentamente, ele começou a emanar raio após raio, com muita delicadeza. O viajante, sentindo calor em sua jornada, tirou o casaco com um sorriso e admirou o clima gostoso e o sol agradável. Então, o que eu trago aqui para reflexão? Dureza e violência nem sempre vão te levar ao resultado que você espera, não é? Então é essa a mensagem de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, para quem quiser se aprofundar, tem muito tema sobre comunicação não violenta, como aplicar. Aqui eu trouxe só um overview, alguma coisa mais superficial para ajudar vocês a entenderem quais são os passos. Mas tem muito conteúdo bacana para vocês se aprofundarem aí na internet, muito livro legal. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem sugerir algum outro tema, manda para mim, bruno@brunobr.com.br. E a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.